Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como realizar um experimento em que o pesquisador considerou a unidade experimental homogênea, ou seja, não houve variação, ou ele acredita que não há variação significativa dentro daquela unidade experimental que possa interferir nos resultados. Além disso, ele estabeleceu um dos tratamentos a ser utilizado sendo o padrão. Então, ele quer comparar todos os outros tratamentos com esse padrão. Então, para realizar essas análises, inicialmente vamos acionar o programa CISEA. Para isso, busque no desktop do seu computador o ícone do programa CISEA. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. No menu suspenso do programa, busque a palavra ANOVA, Análise de Variância. Dentro de ANOVA, vocês têm análise paramétrica, análise não paramétrica, mas nesse caso, nós estamos em análise paramétrica de uma variável. Veja, não confundir variável com níveis dessa variável. Então, por exemplo, eu quero testar ração A, B, C, D. Então, ração é a variável, né? Se eu tiver duas variáveis, eu quero testar ração e tempo de uso, ração e fertilizante, aí são duas variáveis, mas aqui não. Ração, ou seja lá o que você esteja pesquisando. Em experimento inteiramente casualizado. O que é inteiramente casualizado? O pesquisador considerou que aquela unidade experimental era homogênea, que as variações que existiam ali dentro provavelmente não vai interferir no resultado. Com um efeito só não, porque aqui seria a nova comum, mas com um padrão, um tratamento padrão. Então vamos pressionar aqui para abrir o formulário do programa. Feito isso, nós aconselhamos aos iniciantes sempre pressionar esse botão de interrogação para ler um pouco mais sobre a análise que está sendo feito, como é feito, como deverá ser organizado o, o, os dados para entrar no programa. Então, aqui foi feito um experimento em que foram realizados 4 tratamentos, né? Então, nesses daqui, você veja que eu tenho uma coluna que vai ser influenciada muito pelo número de repetições e número de tratamentos. Mas o mais importante é que você vai construir essa tabela, em que nessa tabela só possa existir duas colunas. Uma que você vai botar o vetor resposta, os dados que você obteve. Por exemplo, aqui pode ser peso, comprimento, altura. Você pode até ter uma tabela grande aqui, né? Então, peso, a outra coluna, comprimento, a outra diâmetro, a altura e tratamento, que é a especificação que gerou esse resultado. Então, ao utilizar o tratamento A, gerou-se esse resultado. O A gerou-se esse resultado. Por quê? Porque aqui são repetições. Bem, nós sempre deixamos para o usuário 2 exemplos para ele testar, colocar no CISEA para ver se os resultados estão batendo com o que foi feito, e ele também dá uma olhada, como eu disse, como organizar a massa de dados. Então, vamos utilizar o exemplo 4 nesse experimento de análise de variância com um tratamento padrão. Além disso, a outra informação básica é que ele também usou o padrão, o D,
Por uma razão, ele chamou o tratamento padrão D. Podia ser o A, podia ser o B, mas o D era a concentração ideal, e ele queria saber essa concentração ideal com outras, para saber se essas outras estão agora melhor do que a padrão ou não. Então, vamos chamar o exemplo 4 para análise. Vamos chamar o arquivo do exemplo 4. Ele diz que tem que também verificar a homogeneidade de variância, que isso poderá ser feito em outro local, né? Então, chamando o exemplo, o arquivo 4, vamos colocá-lo ele na memória do computador. Como a gente mostrou quase na hora. Você veja que é um arquivo com duas colunas. Poderia ter mais. Aqui ser o tratamento, coluna tratamento, aqui peso, aqui altura, comprimento, diâmetro, seja lá o que a informação técnica que você esteja avaliando com relação a esse tratamento. Agora, você só pode realizar a cada uma vez essa análise. Então, tratamento com essa, cada um seria uma outra vez, né? Bem, ele está perguntando aqui, que vetor é o que tem as informações a serem analisadas, ou seja, a resposta, vetor-resposta. Que vetor é que estão os tratamentos? É o trate, como a gente colocou aqui. Você quer utilizar algum transformador? Bem, nesse caso não. Mas antes, você deve ter feito o teste de homogeneidade. Se verificou que as variâncias são homogêneas, não usa transformador. Agora, se lá no teste de homogeneidade você precisou usar algum transformador para minimizar as variâncias e as variâncias ficaram homogêneas, você vai usar esse mesmo transformador aqui, ok? Então, pressione o botão calcular. Ele está dizendo, faz necessário selecionar uma variável que irá ser o padrão. Ah, perfeito. O padrão foi estabelecido como D para esse tipo de análise, né? Então, calcule. Foram encontrados 4 tratamentos, A, B, C e D. Essa informação está correta? Isso é extremamente importante. Porque, por exemplo, se aqui você coloca um A maiúsculo difere de A minúsculo. Então, iria aparecer aqui 5 tratamentos, A maiúsculo, A minúsculo e por aí vai. Não, então, foram sim esses 4 tratamentos. A informação está correta sim, e ele já está te dando todas as análises, o que você quiser. Bem, nessa primeira, que é a análise de variância, você sempre olha aqui para o valor da probabilidade desse F. Você está vendo que é a probabilidade de um valor muito pequenininho. Aqui é o equivalente a 0, porque tem E a menos 14. Então, 0,000000014,7. Então, é um valor menor do que 0,5? Então, está me dizendo que pelo menos um tratamento difere dos demais. Pelo menos o padrão difere de um. Pode ser até que ele seja igual aos outros, ok? Bem, a partir daí eu posso ver o intervalo de confiança, dentro desse intervalo de confiança, que nível que você quer essa análise, 5%, 10%, 1%, né? E você tem aqui o número de repetições de cada um, a variância, o erro padrão da média, o valor da média, o padrão sempre em destaque, porque você quer comparar esse contra os outros. Comparação das médias, né? Foi utilizado o teste de Dannett para isso. É o único disponível quando a gente quer comparar um padrão versus os outros tratamentos. Então, de acordo com o teste de Dannett, né, tem diferença significativa de D para A, ó, tem uma estrelinha, se tem uma estrelinha é porque existe diferença significativa, caso contrário seria NS. De D para A, de D para B, de D para C, ou seja, D difere de todos os tratamentos. Como ele tem a maior média, ele é o melhor. Se é que maior valor aqui representa melhor. Aí tem que olhar isso com muito carinho, ok? Bem, se eu quiser a parte gráfica, eu tenho. Basta pressionar gráfico, pressione o botão gráfico,
mostrar que ele já me mostra o tratamento padrão D com os errozinhos, né? A partir do momento que você queira alterar qualquer coisa desse gráfico, você vem nessas opções gráficas. Então, o que é isso aqui? Vamos botar que seja a ração. Então, eixo, isso é ração, ração comercial, né? Aqui vamos dizer que seja peso, peso em grama, ou ganho de peso. Aí você é que vai dizer o que é isso. Ah, vamos botar esse gráfico em 3D para ficar um pouco melhor. Vamos rotar, diminuir o nível de rotação para ele. Bem, se eu quiser gravar essa informação desse gráfico, aperto aqui que ele vai gravar, formato JPEG. Se você quiser imprimir, vai direto para a impressora, esse gráfico. Se você quiser memorizar isso para passar diretamente já para o teu editor, né? Aí você aperta em memorizar, ok. Vou abrir o editor e aqui está o texto que você escreveu. Vou fazer Ctrl V para passar esse gráfico para o meu redator. Bem, e aí é muito importante que você, antes de mandar para a publicação, verificar se a revista que você está encaminhando o seu trabalho aceita gráficos coloridos ou não. Bem, se você quiser também um relatório de todas essas informações, você pode aqui, ó, imprimir diretamente na tua impressora, gravar ou memorizar como a gente fez para o gráfico. Para memorizar, eu boto o cursor em qualquer canto, faço Ctrl A, Ctrl Copy. Vou no redator, boto onde quiser e faço Ctrl V. Então, todo o relatório veio para o seu trabalho. Bem, nós esperamos que essas informações que a gente prestou aí sejam úteis, tenham minimizado, né, tuas dúvidas. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.